E aí galera, que Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é para a gente poder conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de outubro. Quero trocar aí umas ideias com vocês a respeito dos gibis que eu li no mês de outubro, quero dar as minhas impressões para vocês, aquilo que eu gostei, que não gostei, daquilo que eu não gostei tanto, e, enfim, ter aquele bate-papo bacana que a gente tem todo mês quando a gente está conversando aí sobre as leituras do mês. Eu quero começar falando de Golden Kamuy, número 15, onde o mangá entra em uma nova fase. Uma vez que na edição passada o Noperabu morreu, a gente tem agora um novo momento. E esse novo momento, a Shirpa ganha mais importância ainda do que já tem dentro da história. Então a gente vai ter aqui um momento onde um grupo está com a Shirpa e o Sugimoto está na perseguição desse grupo. Agora o Sugimoto trabalhando junto, ou de uma forma que ele convém, né, junto com o Tsurumi, para poder encontrar a Shirpa e, consequentemente, o Ouro Ainu. Sabe-se nisso tudo que a Shirpa tem condições de decifrar o código, né, o que reside ali nas tatuagens dos prisioneiros. E diante dessa circunstância toda, mais um prisioneiro será encontrado, vai ter uma luta ali e tudo mais entre o grupo do Sugimoto contra esse sujeito e por aí adiante. E ao mesmo tempo, algumas coisas vão começar a ser desvendadas, bem como as intenções da galera que está junto com a Shirpa. E diante disso, a grande pergunta que vai ficar é: ela tem consciência realmente, ela sabe realmente decifrar esse código, ou o Noperabu fez de alguma forma um implante no sentido, como que eu vou dizer, hipnótico nela, alguma coisa assim, para ela poder decifrar esse código, como ele sugeriu isso a ela e por aí adiante. Então a história, ela caminha dentro, obviamente, ainda da busca das tatuagens, mas ao mesmo tempo da busca pela Shirpa, porque ela passa a ser a chave para a resolução de como encontrar o Ouro Ainu. Enfim, mais uma edição muito boa, com bastante ação, bem desenvolvida e também que nos emerge sempre dentro da cultura Ainu, ali no período pós-guerra Japão e Rússia, né? Então fica a dica para vocês sempre de Golden Kamuy, que é um mangá, Golden Kamuy, perdão, que é um mangá muito bacana. Também li o volume 4 de Julia, As Aventuras de uma Criminóloga. Essa é a nova série, e temos aqui o Assassino de Bonecas, e temos uma história onde de cara a gente já sabe quem é o assassino, não tem nenhum mistério em torno de quem é o assassino. O mistério da história está no porquê ele se torna um assassino, quais são as motivações desse sujeito, qual é a história dele, e diante disso o Giancarlo Berardi vai fazer a gente conhecer melhor esse sujeito, conhecer melhor a história dele, conhecer melhor o contexto de vida, a sua família e por aí adiante, para a gente entender o porquê, ou pelo menos encontrar justificativa do porquê ele se torna um assassino e também do porquê ele coloca uma boneca sempre do lado da vítima. Então isso tudo vai chamando bastante a atenção e, por óbvio, a Júlia está ali, né, junto da polícia, procurando descobrir quem é o sujeito e como detê-lo. Então a história ela tem dois focos, uma reside justamente na elucidação do caso e o outro foco está justamente em conhecer melhor o contexto, a vida do assassino, do serial killer da história. A história é muito boa, a história que prendeu bastante atenção, história também muito bem desenhada, e que fica a dica aí para vocês de Julia, As Aventuras de uma Criminóloga. Também li a 18ª edição de Dimensão de Si, Lanterna Verde, onde nós vamos ver aí os Lanternas Azuis querendo recrutar o Hal Jordan. O Jordan, por sua vez, está indo na direção de onde está o Sinestro, e o Sinestro está debaixo do domínio, né, do Atrocitus e dos Lanternas Vermelhos, e quando o Jordan acaba chegando junto com os Lanternas Azuis ali no mundo, no local onde o Sinestro está, fugiu da mente, né? O Sinestro está, o que acaba acontecendo? Acaba tendo ali toda uma luta, situações bem complicadas acontecem e o Jordan acaba se entregando ao ódio. Depois a gente vai ter uma história da Tropa dos Lanternas Verdes, onde
onde é emitido mais uma regra, né, do livro uma nova regra no livro de Oa, onde os Lanternas Verdes não podem mais ter relacionamento amoroso entre si. Isso vai ter um desdobramento muito pesado dentro da história, uma vez que a escolha pelo amor será bem maior do que pelo mero serviço como um membro da tropa de Lanternas Verdes, ao passo que a gente também vai ter, diante disso tudo, a participação de Safiras Vermelhas, vai rolar um parto dentro da história e, para variar, tem muita ação. Enfim, o Peter Tomasi e o Jeff Jones trabalhavam muito bem, né, a questão que envolve aí os Lanternas Verdes. E as últimas duas histórias da edição envolvem os últimos dias do Homem-Animal, onde ele está perdendo seus poderes, a situação está ficando bastante complicada, surgiu uma nova vilã, ele vai enfrentar essa vilã, vai acabar perdendo o controle, e diante dessa circunstância toda, ele vai acabar passando por alguns exames junto à Liga, e o Tornado Vermelho vai chegar ao diagnóstico diante dele de que não tem como reverter esse processo. Ao mesmo tempo, ele vai se deparar com uma série de dilemas pessoais, justamente por quanto de ter dado muito tempo ao super-heroísmo e muito pouco tempo à família, e de alguma forma isso está sendo cobrado dele e também está sendo pesado no coração dele. Enfim, mais uma edição bem bacana de Lanterna Verde, Dimensão DC, Lanterna Verde, e está valendo muito a pena reler, né, essa coleção, essa fase do Lanterna Verde, esse momento aí dessa mensal. A saga do Superman, volume 10, e temos aqui uma edição que comemora os 50 anos do Superman, 1938-1988. E temos o roteiro de John Byrne, e uma das histórias que nós temos aqui é justamente a publicação da edição especial, né, de número 600 da Action Comics, onde a gente vai ter o Superman ali profundamente interessado na Mulher Maravilha, e eles vão acabar enfrentando o Darkseid. E tem todo esse lance, né, do Superman atraído por ela, será que vai rolar alguma coisa, não vai? E já de cara, né, na época, o John Byrne já vai provocar o devido afastamento dos dois, porque o lance do Clark, né, acaba sendo a Lois Lane e não a Mulher Maravilha. E a gente também vai ter envolto aí dentro desses aspectos do aniversário do Superman, uma história onde ele vai ir para Krypton, ou melhor dizendo, onde era Krypton, e vai ter ali alguns momentos interessantes na descoberta, ou melhor dizendo, de alguma maneira ser afetado e ter os elementos que envolvem Krypton para dentro do seu coração. Uma história, inclusive, desenhada pelo Mike Mignola. Enfim, é uma edição bem bacana, uma edição bem desenvolvida, uma edição que tem de tudo um pouquinho e que é uma justa homenagem ao Homem de Aço. Também li a coleção clássica Marvel, número 2, Quarteto Fantástico, número 1, e temos aqui o que a gente pode chamar de começo da Marvel, pelo menos da Marvel dentro daquilo que a gente entende a Marvel hoje, né? Porque o Quarteto Fantástico é a primeira mensal, né, da Marvel. E aqui nós vamos ver como surgiu o Quarteto Fantástico, a gente vai ver todo esse lance em torno aí deles quererem ir para Marte, e acabou não completando a aventura por conta de toda a questão que envolve os raios cósmicos, eles se transformarem no Quarteto Fantástico. E como sempre, né, são histórias aí também que envolve aí a Guerra Fria, envolve toda aquele embate, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a questão da democracia contra o comunismo e coisas desse tipo, que sempre são tocadas, né, nessas histórias, nesse período aí, escrito aí pelo Stan Lee, e sempre dentro de todo aquele fortalecimento, né, do patriotismo americano. E diante disso a gente também vai ver o Namor aparecendo aí nessa fase nova da Marvel, né? Já visto que ele é um personagem bem mais antigo, e a gente vai ver o Topeira, entre outros, e ao mesmo tempo o Stan Lee procurando ali o caminho de achar o eixo devido para a família mais famosa da Marvel, por assim dizer, né, e que é de fundamental importância. Temos também a primeira aparição do Doutor Destino, sendo, enfim, uma edição bacana. Tem toda, obviamente,
aquela coisa, né, de soluções muitas vezes bobinhas, simples para as histórias, mas também é que sim entender o momento. E também tem aqui a primeira aparição dos Skrulls. Enfim, a coleção clássica Marvel é aquele gibi que vai te ajudar bastante no sentido de conhecer as raízes da Marvel, de entender como tudo começou e como essas histórias foram sendo desenvolvidas. Seguindo a saga dos X-Men, volume 2, e temos aqui a conclusão do arco que começou no encadernado anterior, que foi publicado na época em formatinho naquela minissérie dos X-Men, né, que reuniu, na verdade, esse arco de histórias, e onde a gente vai ver aí o retorno, né, do mestre mental, ele usando a questão da semelhança da Madeline Pryor com a Jean Grey para trazer aí de volta a ideia de que a Fênix Negra está de volta e tudo mais, e também os desdobramentos aí do casamento do Wolverine, que acabou não dando muito certo, algumas questões também em torno desse novo momento da vida da Tempestade, e também o casamento do Ciclope com a Madeline Pryor, e também marca aqui o final da fase do Paul Smith desenhando os X-Men, e o começo da fase do John Romita Jr. Desenhando os filhos do Átomo. Depois a gente vai ter um anual dos X-Men, o anual número 7, numa história onde tem o Homem Impossível, e diante dessa situação toda que está rolando meio que uma caça ao tesouro, os X-Men precisam parar o Homem Impossível e evitar uma catástrofe intergaláctica por causa disso. É uma história bem mais leve, uma história que tem tons assim de sátira e tudo mais, que o Chris Claremont trabalha muito bem com vários desenhistas, e que, se não me falha a memória, essa história foi publicada em Heróis da TV número 112, que foi a última edição de Heróis da TV, e termina o encadernado duas histórias que a Panini chama aqui de bônus, que são histórias já atuais, que estão ambientadas no período das histórias desse encadernado, onde na primeira a gente vai ver os X-Men enfrentando os Sentinelas, e na segunda história a gente vai ver um pouco mais aí da influência da Yukio sobre a Tempestade, e com isso a questão da Tempestade mudar o seu visual. Essas duas histórias são bem fraquinhas e são um bônus que a gente não pediu, e sinceramente é completamente dispensável essas duas histórias. Lê-las e não lê-las, ler elas ou não ler, não faz lá muita diferença. E para terminar, a Marvel Demolidor volume 8. E temos aqui um momento importante, uma vez que o Demolidor vai acabar saindo da prisão. A prisão ele acaba descobrindo que na prisão está rolando algumas experiências com os prisioneiros, e esse negócio mexe profundamente ali com ele. Ele vai começar a questionar muito mais ainda o sistema prisional, o sistema jurídico americano, e ele não está muito interessado em ser, no momento, Matt Murdock. Interessa a ele mais ser o Demolidor, e algumas coisas ali que podem gerar também algumas discussões, uma vez, por exemplo, que é um pequeno spoiler, que vai chegar uma hora ali que uns caras vão assaltam uma conveniência. Ele, ao invés de prender os caras, ele deixa os caras ir, porque ele entende que prender aqueles caras e não prender não faz diferença nenhuma, e aí já vai entrar alguma série de discussões, né, que envolvem o sistema americano, ou até mesmo o sistema de qualquer país, onde se deve ou não deve prender o cara por pequenos furtos e tudo mais. Mas essa é a questão, né? E a parte lesada fica que jeito? Como é que fica isso? Quem disse que essa pessoa que não foi presa não vai fazer aquilo de novo, entre outras coisas? Então entra muito assunto aí para se discutir a partir dessa ação, dessa percepção diferente do que o Matt Murdock acaba tendo do ato de pequenos furtos e coisas assim. Ou seja, funciona ou não funciona, e o Chip Zdarsky tenta muito trabalhar também a questão do que realmente é certo, do que realmente é errado, entre outras coisas assim, ao passo que, diante disso tudo, o rei do crime também está profundamente interessado em se casar com a Meredith Floyd, e, além disso, ele acaba se deparando com as questões que envolvem a identidade do Demolidor, justamente por que
ele tem, de repente, ali documentos que contam a história, a origem do Demolidor e por que tá tudo em branco, por que, que não tem nada ali, o que está acontecendo, enfim, o que foi feito, né, para que fosse todo mundo esquecesse quem é realmente o Demolidor. É um volume muito bom, é um volume muito bacana, a leitura flui fácil, mas, na minha opinião, não é o melhor dos volumes até o momento, tá? Eu acho que caiu um pouquinho o nível, a arte varia, porque tem mais de um desenhista, a parte sempre desenhada pelo Checheto é sempre muito boa, mas em outras partes não ficou tão legal assim, mas ainda assim é uma fase do Homem Sem Medo que compensa acompanhar. Da editora Script, eu li Pipland, e é uma história que me agradou bastante, tá? Me agradou bastante mesmo. Mexe muito com aquele lance do ser humano que envolve, né, o sexo, o dinheiro e o poder. E aqui a gente vai ver muito disso dentro dessa narrativa. Haja vista que esses três elementos realmente fazem parte da história. Temos uma história policial que tem um jeitão de seriado, onde por conta de uma fita que é gravado nela, tem gravado nela um assassinato, a vida de muitas pessoas acabam entrando em risco, e não só isso, há também interesses, né, de outras pessoas em torno de manter o que aconteceu ali em segredo. Também é toda uma questão que envolve a manipulação de pessoas, suborno, entre outras coisas, e não é um gibi que você vai chamar, que a gente pode chamar de uma história que tem um final feliz, porque necessariamente não tem. Eu acho que é uma história, inclusive, bem pé no chão e que mostra que necessariamente nem sempre as resoluções das coisas são como nós esperamos. Gostei bastante mesmo e indico aí para vocês Pipland, da editora Script. Também li Noir, Contos Sombrios de Golpes e Assassinatos. E esse daqui eu já não gostei tanto, eu achei uma edição bem mais fraca, que quando você bate o olho e vê o nome de todo mundo que participa dessa edição, você tem ali boas expectativas, mas essas expectativas necessariamente não corresponderam, porque é uma série de histórias curtas, e eu acho que nem todo mundo sabe escrever bem histórias curtas, então as histórias não falaram ou conversaram comigo do jeito que eu gostaria, então eu achei um encadernado mediano, tá? Tem grandes nomes aqui, tipo o Jeff Lemire, o Ed Brubaker e por aí adiante, mas eu achei as histórias assim bem mais ou menos, particularmente falando. E para terminar, Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, onde a gente tem aqui a reunião, né, de adaptação de histórias para o quadrinho de contos do Edgar Allan Poe, que originalmente elas foram publicadas pela editora Block aqui no Brasil em 1978, mais precisamente em Aventuras Macabras número 12, lá do Capitão Mistério Apresenta. Então a gente tem essa adaptação, a gente também tem os contos originais traduzidos por português, e também temos a edição que saiu na época. Enfim, é meio que um resgate histórico para os quadrinhos dessas histórias, né? Ou seja, foi publicado lá e a editora Script trouxe de volta e deu um tratamento bacana para a edição. Eu gostei do material, principalmente dos contos inteiros, haja vista que muitas vezes o elemento aí que guarda as histórias adaptadas acaba muitas vezes tendo pouco espaço, né, e não consegue colocar tanta coisa assim nos quadrinhos, mas é bacana você ler ali a adaptação e depois ler o conto original e ter uma visão muito mais completa da história. Bom, galera, é isso aí. Essas são as minhas leituras do mês de outubro, que eu queria compartilhar e dar um feedback para vocês. Tem coisas bem bacanas e tem uma coisa ou outra que nem sempre sai do jeito que a gente quer, mas ler quadrinho é isso aí mesmo, né? A gente gosta de umas coisas e não gosta tanto de outras, e enfim, na soma geral, valeu as leituras. E você, leu o que? Gostou do que? Não gostou? Enfim,
como é que foi o seu mês de outubro, conseguiu ler bastante coisa? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Eu vou ficando por aqui, antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome da galera que tem apoiado o canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.